Boa noite, queridos buscadores. Estamos começando aqui falando do Rio de Janeiro, o 57º Conversando, no tema do mês que é o feminino, parte 3. Boa noite, Rita. E a parte 3 do feminino vai ser independência, dinheiro e poder, né? Agora eu vou chamar outros buscadores que pode ser que tenham. É, a Escola Exemplo Vivo, ela foi fundada há 10 anos atrás e ela tem como princípio reunir buscadores de si mesmos, né? Esse é o objetivo da escola. E nós estamos aqui hoje, agora, nesse momento, convidando buscadores que queiram também se juntar a nós para esse tema de hoje, né? Bom, falando sobre isso, dar algumas notícias, enquanto eu chamo aqui os outros buscadores para saber se eles têm interesse em se juntar a nós. Então, falando sobre isso, a Escola Exemplo Vivo tem, portanto, 10 anos, e o primeiro Conversando foi em 16 de abril de 2020. É importante essa data, porque desde então nós não paramos, né? A escola não parou, então já temos 3 anos de atividade com o Conversando aqui à noite no Instagram. Começou com uma atividade dentro da pandemia e continuou porque havia interesse, né, de pessoas em assistir os vídeos que depois foram editados, né, e colocados lá no Facebook, no canal Ana Camargo Escola Exemplo Vivo. Então, quem não consegue assistir aqui, pode ainda tentar entrar pelo Instagram, mas se não conseguir, pode entrar lá pelo canal do YouTube, né? O objetivo de deixar lá é que a Escola Exemplo Vivo é assim, a marca, né? Escola Exemplo Vivo, palavras que andam Ana Camargo. Então, o objetivo é botar as palavras para andar, né? Andar onde elas quiserem andar, né? Para onde elas quiserem ir. Então, eu tenho o sonho, que todo mundo aqui já que frequenta sabe, que essas palavras cheguem em Roraima, não é? E por quê? Porque já chegaram em muitos lugares, né, do mundo, mas agora eu quero que chegue em Roraima, né? Lá no extremo norte do país. Sim, além disso, é, o nosso trabalho é, de, do, do Conversando, ele acontece aqui, e a Escola Exemplo Vivo também tem atividades como cursos de formação em constelação familiar e metodologia Exemplo Vivo, que pode ser presencial ou online, dependendo de como esteja a agenda dos alunos. Nós estamos na 8ª turma de formação, né? E já estamos aceitando inscrições para a 9ª turma. Isso porque isso é feito no auditório, né? E aí nós temos um número limite de alunos. Essas turmas não são grandes, né? São turmas pequenas, porque o trabalho requer que seja assim, que seja um trabalho mais íntimo do que turmas muito, muito grandes, porque é um trabalho muito vivencial, né? A constelação é vivencial, é um trabalho existencial, vivencial. Boa noite, Duda. Então, esse é o nosso trabalho lá na formação. A escola também tem eventos presenciais. Agora mesmo, dia 16 de setembro, nós vamos ter na parte da manhã presencial lá no auditório na Desembargador Isidro 18, na Tijuca,
nós temos um trabalho chamado Encontro, que faz parte do projeto social da escola. Ele tem como, como objetivo, né? E está dizendo que a minha internet está ruim. Será, gente? Oh, meu Deus, eu não sei o que fazer. Para mim, boa noite, Renata. Para mim, a imagem está desfocada? Ué, meu Deus. Eu vou continuar assim mesmo, Letícia. Eu não sei o que fazer com essa imagem. Eu sei que aqui está tudo limpinho, né? A lente. E vamos continuar assim, né? Isso é o que nós temos para agora, né? Bom, enfim. Aí temos na parte da manhã o projeto social, né? Que a pessoa vai, tem um tema que nós vamos falar, e depois a pessoa constela com representantes de madeira o tema do que nós vamos trabalhar. E a parte da tarde é a Renata dizendo que eu também estou desfocada. Gente, eu não sei o que fazer, né? Eu vou continuar desfocada, eu acho. Acho que é isso, eu não tenho o que fazer aqui para mim, né? Eu não sei como fazer. Então vamos continuar assim mesmo, desfocada, porque eu testo antes com a Letícia, né? E antes não estava desfocada, mas agora ficou. Então, nós vamos deixar isso assim, porque não sei o que fazer. Bom, e à tarde nós temos no mesmo dia o workshop de constelação familiar e metodologia inclusiva. Aí, cada um leva o seu tema que queira constelar, e nós trabalhamos, né, com esse tema que a pessoa levou para constelar. Estamos te ouvindo bem, então vamos continuar assim, porque eu não sei o que fazer, né? Continuemos assim. Tem aqui uma interrogação. Ok. Então, estamos te ouvindo bem. Vamos deixar então assim. Quem sabe as palavras hoje não são só palavras e não teremos imagem, né? Porque o universo é quântico, né? E não há acaso, não há tempo e não há espaço. Então, embora tudo seja muito testado, nós ainda entramos na questão da internet, né? Então, isso aí, com relação a isso, eu não posso fazer nada. Mas vamos, se vocês estiverem me ouvindo bem, fica bom, né? Porque muita coisa aqui não depende de imagem. A única imagem que nós temos aqui é a minha falando, né? Nós não temos projeção de nenhum tipo de imagem. Bom, eu tiro sempre uma carta do Osho e, aproveitando que nós estamos com pouca imagem, eu vou mostrar a carta. A carta é essa, se chama A Fonte. É uma carta bonita, toda em laranja, abóbora, vermelho, né? A Fonte. Essa é a carta que eu tirei. Eu tiro essa carta pedindo uma iluminação ao Osho para esse campo sistêmico fenomenológico que nós formamos aqui quando nos conectamos, né? É por isso. Então, o campo me diz isso aqui, a fonte. Eu vou então aproveitar e vou ler essa carta para vocês. Ela sempre nos dá boas dicas, né? E depois eu vou relacionar com o meu tema de hoje. A fonte é do naipe do fogo da ação. O Zen lhe pede que deixe de lado a cabeça e volte-se para a fonte primordial. Não é que o Zen não esteja a par dos usos da energia na cabeça, mas se toda energia for usada na cabeça, você nunca se dará conta da sua eternidade. Você nunca conhecerá como uma experiência o que é tornar-se uno com o todo. Quando a energia fica restrita ao centro, pulsando, quando ela não está se deslocando para parte alguma, nem para a cabeça e nem para o coração, permanecendo na própria fonte de onde o coração a retira, onde a cabeça vai buscá-la?
pulsando na própria fonte. Esse é o significado exato do zazen. Zazen quer dizer apenas que se você permanece na própria fonte, sem deslocar-se para parte alguma, uma força imensa se levanta, uma transformação de energia em luz e amor, em uma vida maior, em compaixão, em criatividade. Ela pode assumir formas variadas. Primeiro, porém, você tem que aprender como permanecer na fonte. Depois, então, a fonte decidirá onde está o seu potencial. Você pode relaxar na fonte e ela o levará ao seu próprio potencial. Quando falamos de estar com os pés no chão ou centrados, é desta fonte que estamos falando. Quando damos início a um trabalho criativo, é com esta fonte que nos sintonizamos. Esta carta nos lembra de que existe um vasto reservatório de energia à nossa disposição e que não é quando pensamos e planejamos que nos ligamos a ele, mas quando pomos os pés no chão, quando nos centramos e quando permanecemos suficientemente em silêncio para que o contato com a fonte possa se estabelecer. Ela está dentro de cada um de nós, como um sol pessoal, individual, proporcionando-nos vida e alimento. Energia pura, ela permanece pulsando, disponível, pronta a nos dar o que for que precisemos para realizar alguma coisa. E pronta também para nos acolher de volta em casa quando quisermos descansar. Recorra, portanto, à fonte, caso você esteja dando início a alguma coisa nova e precise de inspiração imediatamente. E caso você tenha acabado de finalizar alguma coisa e queira descansar. A fonte está sempre à sua espera e você precisa sair de casa para encontrá-la. Eu acho que essa carta foi muito boa, eu vou mostrar de novo a carta, né, para o nosso tema de hoje, que é o feminino parte 3, independência, dinheiro. Boa noite, Mauro, seja bem-vindo. Bom, o que acontece, né? Nós estamos, o ser humano está em busca, né, de melhores condições de ser um humano melhor, né? Essa é a busca humana. E eu, como psicoterapeuta, de quantas e tantas pessoas querem se melhorar, né? Querem buscar alternativas para se melhorar. Esse tema do mês é o tema do feminino, e o feminino é um tema imenso, né? Eu não poderia esgotar em 3 quintas-feiras esse tema. Mas ele me chama a atenção, e sempre me chamou, é um objeto de estudo meu, né? Como essas mulheres e como as mulheres, né, para se libertar do patriarcado, né, elas se moldaram na sua forma de ser e de amar, né? Elas foram moldadas, essas mulheres, nós, por um patriarcado que nos ensinou alguns padrões, que nos mostrou alguns padrões. Na semana passada, no último Conversando, eu falei de liberdade e amor, né? E hoje eu lembro como é difícil para as mulheres, né, que foram ensinadas a amar sem ser livres. Por isso era o tema liberdade e amor. Bom, aí, junto com isso, a liberdade e o amor, vem o modelo feminino que nós importamos desse patriarcado. Esse modelo feminino não foi uma invenção nossa, mas esse modelo é baseado na independência, ser independente, não é? Ganhar dinheiro e ter poder, que são 3 molas
da humanidade e que nós, mulheres, importamos para nós. Não só importamos, como ainda estamos vivendo essa proposta. Né? Essa independência, boa noite, de Espínola, é uma proposta do patriarcado ainda, né? E que nós precisamos e estamos encampando como uma forma de chegar a um crescimento maior, importante, né? E falando sobre isso, estamos falando de ser independente, não é? Poder ter as suas coisas, poder ter a sua profissão, poder estar desgarrada do mundo masculino no sentido da codependência, não é? Que seria, nós vivemos em função do modelo masculino ou de um ser humano masculino que nos permite ser independente, né? E aí nós vamos para o modelo histórico, não é? Começou com mulheres sendo sustentadas por esses homens, né, por esse masculino, precisando ser sustentadas, porque ao longo dos tempos é que a mulher foi ganhando condições, né, de ser bastante em si mesma, né, e poder ser então independente, e atualmente a corrida contra o mundo masculino, porque ainda acontece, né, o tema do dinheiro vem junto, que as mulheres não são tão valorizadas quanto os homens no mercado de trabalho. Ou seja, elas não ganham tanto como o homem para fazer a mesma atividade. Isso ainda acontece. Ah, não acontece não. Acontece sim, não é? Até numa atividade como agora nós estamos vendo no STF, né? Como vai ser a substituição de uma ministra que está se aposentando, se nós vamos ter um homem, não é? E esse modelo aparece nas instituições, aparece também nas empresas. Então, uma mulher, para crescer dentro de uma empresa, ela tem que se mostrar muito, muito, muito competente. Ela tem que se provar competente, né? Não adianta ela dizer que é, ela tem que provar. E esse provar deixa essas mulheres sempre em constante tensão, né? Para que elas provem que elas têm direito, podem ter acesso a essa escala, né, ascendente de dinheiro e de poder. Né? Com relação ao poder, muitas mulheres ainda não despertaram para esse poder que nós temos, né, interno, e querem viver, com certeza, com muito justamente, querem viver um poder do cenário externo, né? O poder do mundo. Quando elas podem começar, como diz a carta, pelo poder interno, não é? Porque elas têm inteligência, elas têm sensibilidade, elas têm criatividade, né? E então estão prontas para se aproximar da fonte que existe dentro delas, né? Sem ter que importar modelo nenhum, e estar no mundo com poder, exercendo o poder. Não é? Então, muitas mulheres ainda praticam um mimimi, né? Tipo modelo feminino, mimimi, sabe? Uma coisa diminutiva, uma coisa que não tem expressão, quando, na verdade, essas mulheres não precisam praticar mimimi nenhum, né? Elas têm poder suficiente para não serem infantilizadas na sua performance, qualquer que seja ela. Não é? Elas podem ter uma performance feminina com o seu jeito, do seu jeito e maneira. Não precisam ser uma cópia dos homens nas mesmas questões, nas mesmas posições, por exemplo, dentro das empresas, tá? Ou dentro da família. Houve um erro que aconteceu lá em torno de 1960, 70, que foram as mulheres que fazerem uma
querer ter uma expressão feminista no pior sentido, quer dizer, tipo assim, eu, para ser mulher e exercer o meu papel feminino, eu preciso descredenciar ou desqualificar. Esse foi um erro crasso, né? Então, essas mulheres foram chamadas de muitos nomes e, na verdade, elas não plantaram uma nova forma, né? Elas pegaram o modelo masculino e começaram a exercer esse modelo. Boa noite, Kátia. Kátia Jorge, que é além de uma grande cantora, que é responsável pela mídia digital da Escola Exemplo Vivo. Então, nós mulheres podemos fazer nossas escolhas, não é? Amorosas e fundamentais, né? E exercendo a nossa feminilidade, não é? Essa feminilidade não precisa infantilizar, né? Essas mulheres que querem ser eternamente meninas, né? Adolescentes, purificadas pela infância e pela adolescência, né? Elas têm uma atitude bem humana de adultas, não é? E buscando os seus lugares. A Kátia está sugerindo que eu saia e entre de novo. Você está com o Wi-Fi ligado? Deixa eu entrar aqui, Kátia. Estou, mas vou botar os dados móveis também. O Wi-Fi ligado, mas eu botei agora também os dados móveis. Vê se melhorou, Kátia. Antes de eu sair e entrar de novo. Se estiver melhorado, tudo bem. Bom, eu vou continuando, né? Porque o mais complicado aqui é eu interrompendo meu raciocínio. Então, o que essas mulheres deixaram foi uma mensagem, né? Nós podemos, devemos e temos o direito de reivindicar para nós um poder social, um poder na humanidade, né? De força, ainda está igual. Você acha que eu devo sair, Cátia? Ou deixo assim mesmo? Bom, voltei. Como é que está agora? Porque eu mudei a. Tem 3 redes aqui na minha casa e eu mudei para uma outra rede. Vamos ver como é que está agora? Se alguém puder me dizer se melhorou, ou se ainda está igual ou se está muito ruim, tá? Porque eu saí e entrei agora. Como está acontecendo aí para vocês? Alguém
Alguém pode me dar um sinal? Ai, que bom. Ok, Renato. Tá certo, então. Voltamos, né? Estamos agora com um Wi-Fi mais forte ainda aqui. Né? Então, que bom que melhorou. Ótimo. Graças a Deus, porque isso vai dando uma agonia, né? Para quem não é um expert nas histórias, né? Então, a gente entra em agonia. Mas nós somos capazes também de superar as dificuldades e os obstáculos, né? E mesmo com a nossa alguma limitação para as coisas da internet, né? Mas a ideia é que vocês tenham um produto com alguma qualidade. Bom, continuando, nós estamos falando como é que ainda é difícil para as mulheres que foram ensinadas, né, a amar sem ser livres, que elas possam amar sendo livres, né? Obrigada, Kátia. Agora eu vi como é que faz. Tudo bem. A gente aprende, né? Eu estou aprendendo cada dia. Não tenho resistência com relação às coisas da internet. Já é uma grande coisa, porque existem pessoas da minha faixa de idade que têm resistência, né? E aí se enrolam e não querem aprender. Eu quero aprender, eu só quero aprender como usuária, né? Não quero aprender como uma pessoa de TI. Eu quero ser uma usuária que consiga dar o seu jeito, como foi agora com o auxílio da Kátia, né? Continuando então nosso encontro aqui, né, conversando, vamos falar sobre essa independência, né? Conversei essa semana com uma paciente minha e eu estava falando com ela sobre, ela é autônoma, não é? Ela tem um marido muito bem sucedido, um executivo importante, e ela tem o trabalho dela, né? Mas como é difícil para esse marido, que é uma pessoa jovem, não é uma pessoa, sabe, de outra geração e dificuldade, não. Um buscador sempre quer mais aprendizado, é isso aí, Letícia. Então, essa natureza de buscador que eu tenho e que vocês têm também, tanto que estão aqui, né? Então, esse marido está tendo dificuldade, né, de reconhecer pessoa jovem, né, não estamos falando de gente do século passado, né, pessoa jovem que está tendo dificuldade de dar a essa mulher o espaço que ela precisa e quer como profissional. Então, ela faz um esforço danado, trabalha pra caramba, não é? E, às vezes, trabalhar no domingo pode ser a Terceira Guerra Mundial, né? Como se ela não pudesse exercer a agenda dela conforme. E ele disse uma frase que eu vou usar aqui, que é uma frase muito importante: domingo é dia da família. Enfim, ela teria que trabalhar sábado, ela foi a um evento e no domingo ela teria que compensar a agenda dela. E aí ela foi naturalmente atender as pessoas que ela tinha que atender. Mas esse dia da família, né? O quanto essa mulher é responsável e está com, sabe, um motor presente que faz essa família acontecer. Quando, na verdade, ele é um excelente pai, não é? Tem um filho super gostoso, garoto muito bom, e ele é um pai extremo. Então, a presença dela no domingo não tira o teor da tal vida em família que ele quer, né? Apenas essa vida em família tem o nome de uma mulher junto. E ele não, nem ele precisa disso, porque ele é um excelente pai. Então, ele pode proporcionar domingos em família para esse filho, por exemplo, de muitas e muitas maneiras, porque ele é um excelente pai. Mas ainda assim falta para esse homem essa presença feminina, né,
que movimenta toda a vida dele. Isso também acontece muito, né? Que essas mulheres ficam reféns desses homens que pedem esse cuidado, não é? Que pedem essa presença constante dessa mulher no lar, na tal família, né? Nas vivências que essa família vai ter. Ok, isso antigamente poderia ser um elogio imenso, né? Poxa, olha que forma de amor, olha que beleza. Esse homem não consegue ficar sem essa mulher. Mas o isso como até um certo egoísmo, não é? Porque assim como ele trabalha, precisa trabalhar fim de semana também, porque é isso que acontece nas corporações, né? Ela também pode, como autônoma que ela é, ter que trabalhar eventualmente um domingo. Então, isso precisa ser revisto, né, no posicionamento nas relações desses homens com essas mulheres. Não é? Uma coisa de codependência máxima, que ele mostra que quer a presença daquela mulher, e isso deixa aquela mulher extasiada e feliz. Tem um lado que mostra que esse homem ama, que é a presença dela, tá. Mas tem o outro lado que diz, olha, ela tem as coisas dela, ela tem que fazer escolhas, e ela escolheu trabalhar no domingo, não é? Então, nós mulheres estamos sempre diante dessas escolhas, não é? E como essas escolhas são fortes. Eu, por exemplo, eu sou uma autônoma, não é? E hoje, fazendo minha agenda, tinha pacientes que seriam para depois do 7 de setembro, já nem lembrava mais 7 de setembro, pela importância que a data deixou de ter na minha vida, né? Mas que é um feriado. Para o autônomo, esse feriado não conta, né? Então, eu resolvi que vou atender no feriado. E por que não? Se eu trabalho online, e também é bom para alguns pacientes meus que têm dificuldades de horário nos próprios trabalhos deles, se eles precisam e preferem vir para o dia do feriado. Então, as inovações, né, os modelos que nós podemos criar em nosso benefício feminino são muitos, desde que, como tem aqui a carta da fonte, que diz, vá buscar dentro de você mesmo essa força, vá buscar dentro de você mesmo essa resposta, né, para o seu feminino adulto, não adultizado, mas adulto. Da mesma maneira que nós precisamos rever e lutar muito, né, para que a remuneração dos nossos trabalhos seja no mesmo nível da remuneração masculina, não é? E que isso seja falado. Por exemplo, eu sou uma autônoma, por que eu estou falando isso aqui? Porque além de ser independência, dinheiro e poder, é algo que nós mulheres temos que almejar. E sempre que a gente puder falar sobre isso. E dizer, olha, nós temos competência para emparelhar com homens na mesma situação, fazendo o mesmo trabalho. Nós temos isso, nós temos essa condição de inteligência, criatividade, motivação, não é? Nós podemos fazer isso. Então, ocupar esse espaço é muito importante, né? É uma atitude, não é dar murro em ponta de lança, não é isso, não é meter o pé na porta. É a postura, a atitude de que eu valho. E eu valho tanto quanto um homem na mesma posição que eu, não é? E essa força, esse poder. Então, a gente está falando muito de empoderamento feminino, mas isso é uma luta a cada dia. A cada dia nós estamos matando o leão para para desbravar esse caminho que nos leva, né, ao poder. O poder do dinheiro, o poder do status, o poder da nossa força
o poder do nosso valor. Então, chegar de poder, e graças a Deus, né, quando a gente liga a televisão hoje, eu sou meio viciado em Globo News, quando você vê as reportagens, né, mulheres ocupando lugares, gente, esse tem que ser o horizonte para onde nós devemos partir, não é? Esse poder, um poder intrínseco que nós temos de competência interna, humana, né, da nossa inteligência. E, às vezes, é muito difícil uma pessoa sozinha chegar a esse lugar. Então, as terapias, por exemplo, elas cooperam com o fato da pessoa ver o seu real valor e se dar esse imenso valor, fora daquele modelo do patriarcado que nos foi ensinado. Boa noite, o Elton Ledo. Então, seja bem-vindo. Agora aqui, ver, né, o que vamos fazer para ocupar esse nosso lugar, o lugar que nós queremos e merecemos, né? De reconhecimento pelo nosso trabalho, reconhecimento pelo nosso valor. Mas se eu já parto do princípio que o meu valor é menor, fica difícil, não é? Porque o mundo não está pronto para ver o valor de todas nós. Então, nós temos que mostrar, muitas vezes, mostrando o nosso valor. Isso não é nada demais, isso não é um ego exacerbado. Isso é mostrar quanto eu valho, né? E se dar esse presente de reconhecer que eu sou competente, sim, para isso, para aquilo tal. Né? E não deixar que isso seja no lugar subalterno, no lugar inferior. Né? Não aceitar isso. Não aceitar para si, nem aceitar conviver com essa discriminação, né, entre masculino e feminino. Então, falando da independência, a independência é um ato de amor consigo mesmo. Começa por aí. Eu me sinto independente desse mundo que é quase que muitas vezes um mundo masculino, né? Gostei, Cátia, falando uma coisa aqui. Fora que muitas vezes se romantiza a mulher guerreira. Não quero ser guerreira, quero ser reconhecida. Exatamente. Porque acaba sendo uma guerra, né, Cátia? Abrir o caminho nesse mundo masculino, não é? Para se colocar de uma maneira feminina. Cléo Henrique, boa noite. Então, é isso mesmo. Não quero ser guerreira, quero ser reconhecida. Sim, e esse reconhecida é um esforço interno que começa aqui, né? Eu me dou valor. A minha fonte diz que eu tenho essa condição. Pode o mundo inteiro, pode o parceiro estar dizendo que não, pode o patrão estar dizendo que não, né? Através de um salário diferenciado, pode o mundo estar dizendo que não, mas eu vou ser reconhecida porque eu tenho essa condição, né? Esse verdadeiro empoderamento, né, acontece aí, começa internamente. Qual é o valor que eu me dou? E se eu me dou um valor, não vou deixar ninguém diminuir esse valor meu. E vou ocupar o meu espaço, o meu lugar, o lugar que eu quero, e o lugar que eu posso, e o lugar que eu preciso, não é? E vou trabalhar com relação a isso. Essa expressão ela é muito masculina, inclusive, né, Kátia? Porque ser um guerreiro, sabe, lutar, lutar, lutar. Embora a luta seja grande, né? Nós temos que reconhecer que não é simples ser reconhecida. Depende muito de muito esforço, de muito trabalho, de muita boa vontade, de muita paciência, e não se desmotivar nunca, né? Nunca deixar
a peteca cair, porque os embates são muitos, né? O mundo externo ele não está propício para que esse feminino venha e se coloque inteiramente. Embora o que esteja acontecendo seja muitos homens digam, não, a mulher tem valor, essa mulher merece, essa mulher, sabe, ela é inteligente, ela sabe das coisas, ela é aplicada, ela é motivada, mas, na verdade, na hora de contribuir para que essa mulher mostre isso tudo, esse mundo masculino muitas vezes derrapa e não mostra, não diz a que veio, na defesa dessas mulheres, né? Da ocupação de espaço dessas mulheres. Né? Quando nós olhamos para o mundo hoje, aqui, em 2023, nós vemos que esse mundo masculino ele se impõe, não é? E ficamos algumas mulheres, ou muitas, não é? Atrás do reconhecimento que poderia ser diferenciado, né? Mas esses homens foram criados ainda nesse modelo de que essas mulheres são tudo na vida deles, mas tudo que eles conceberam, tudo que eles permitem, tudo que eles querem, tudo que eles desejam, né? E o desejo feminino ele fica meio de lado, porque é tanta pressão que acaba sendo um adorno, não é? Dentro, por exemplo, da família, dentro das empresas, enfim. Mas nem tudo está perdido, porque a gente vê uma guerra vencendo várias batalhas, não é? Então, nesse sentido, nós estamos em guerra, né? Estamos lutando para ocupar os nossos espaços. E é uma luta insana, porque nem sempre é completamente reconhecida, né, por todos. Começar pela nossa família e depois no nosso ambiente social. Não é? Eu não posso falar de feminino sem falar. Ô, Jô, tudo bem? Eu não posso falar do feminino sem falar do feminicídio, não é? Esse é um tema que está muito, muito presente na minha clínica e na minha cabeça, né? E é claro que nós estamos vivendo uma era em que tudo aparece mais, né? Isso existe, sim. É tudo mais noticiado, tudo é mais mostrado pelas redes sociais, pela comunicação de uma forma geral, né? Então, nós ficamos sabendo mais coisas, né? E eu quero chamar a atenção, porque está acontecendo muito feminicídio, tipo, tal, 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 não é? Sobre os lugares da mulher com relação a abusadores. Quando a gente fala abuso, né, muitas pessoas entendem abuso só como abuso sexual. Mas existe abuso emocional, abuso mental, abuso religioso, abuso espiritual, muitos tipos de abuso. Bom, o que pode acontecer com essa mulher, ela sair desse lugar que seria equiparado a esse homem e vir para cá, não é? Ao sofrer o abuso. E eu quero repetir aqui o que eu falo sobre vítimas. Quando eu venho para cá, né, eu me torno a vítima desse abusador, qualquer que seja, de qualquer tipo. E como é que são essas vítimas? Vamos lembrar, vítimas, muitas se recolhem, se distanciam para não ver o abuso, muitas, né? Muitas se recolhem, algumas choram, e aí ficam no chororô, né? E poucas revidam, ou têm a chance de revide, né? Que muitas vezes não acontece quando você tem a vítima que é morta, que é abusada
demais violentamente, fisicamente, né? De muitas maneiras. Então, eu estou vendo aqui uma pessoa que está falando, né? Tudo bem, sem problema. Então, o que nós precisamos fazer é dar luz e dar voz, e sempre que possível, não é? Sempre que possível, dar força a essas mulheres que precisam dessa força. Ou seja, aquilo, né? Eu ouvir uma briga, eu não posso deixar aquilo ali só como briga, né? Eu posso denunciar. Eu, como vizinho, posso denunciar. Graças a Deus que a Lei Maria da Penha nos deu essa condição. Vizinhos podem denunciar maus tratos, né? Nós podemos fazer isso e devemos fazer isso. Se nós não pudermos atuar no sentido de falar, de mostrar para essa mulher que aquele não é o lugar que ela deve ficar e que existem redes de apoio. É claro que o Estado brasileiro não é um Estado super evoluído nisso, mas existem redes de apoio, né, para protegê-la, para que ela não tenha que se submeter. Boa tarde, Natasha. Que ela não tenha que se submeter, né, às vezes mortalmente, né, depois de muitos e muitos anos ou não, né, submeter aquela força de uma relação abusiva, de uma relação tóxica. Né? Aliás, no mês de setembro, nós falaremos sobre relações tóxicas. Esse será o tema do mês de setembro. Estou anunciando aqui em primeira mão. Então, daqui a 15 dias, nós vamos começar a falar de relações tóxicas. Não vou me estender hoje, porque não é o nosso tema de hoje. Nosso tema de hoje é independência, dinheiro e poder. Agora, se eu não me sinto com poder, como é que eu vou reagir? Né? A não ser que eu busque suporte, ajuda, que alguém me ajude para que eu consiga fazer isso. Boa noite, Codigni. Está difícil de eu ler aqui. Codigno. Isso, né? Pode ver na íntegra. A Letícia está lembrando que quem não conseguiu pegar toda a palestra de hoje pode ir no Instagram ou também no YouTube, no canal. Lá tem 57 títulos para quem quiser se atualizar ou compartilhar com um amigo, né? Tem muitos temas lá falando de abuso, e é isso. Codignoli, é isso, tudo bem. Seja bem-vinda de qualquer maneira, tá? No final eu vejo Norma, que é um nome para mim muito querido, inclusive. Deia também, seja muito bem-vinda, Cátia também, muito bem-vinda, né? Então, quem não está chegando agora, que quiser pegar o início da palestra, que estava com som ruim, mas nós aqui não editamos, né? A Kátia coloca lá no YouTube sem edição, mas parece que estava dando para ouvir eu falar, e é 1 hora só de palestra, né? Então dá para aguentar, mas depois conseguimos consertar aqui a história da internet, né? Então, é isso. Eu espero que vocês possam, né, no mês de setembro, comparecer à primeira palestra, que eu agora não sei qual é o dia, mas é daqui a 15 dias, né? E que será sobre relações tóxicas. Eu vou fazer isso de uma forma bem abrangente e não só feminino e masculino, né? Eu vou falar de relações tóxicas no mundo, né? E que nos fazem, muitas vezes, modificar os nossos comportamentos para caber dentro desse mundo tóxico, ok? Quais são os limites que eu tenho que estabelecer para mim para sair de uma relação tóxica? São muitos limites e nós vamos falar sobre esses limites, sobre essas condições que nós podemos alcançar para sair dessas relações que são tóxicas, no trabalho, na família
com os amigos, não é? De muitas maneiras, dentro da sociedade como um todo, né? Porque é isso que acontece. E voltando aqui ao nosso tema de hoje, que é independência, dinheiro e poder, eu quero falar da independência, né? Um ser independente, ele se sente dono do seu poder. Uma pessoa não consegue ficar independente se ela não assume o poder que ela tem. Isso é muito importante a gente saber. Quem é Júcia? Seja bem-vindo, Jude. Então, não é simples, não é fácil você assumir o poder que você tem. Mas quando você recorre à sua fonte, ao seu interno mais profundo, que está aqui a carta, que quem quiser depois, eu li essa carta, ela está no início da palestra, né? Então, eu posso recorrer a quem habita em mim. E isso que habita em mim, eu tenho condição, né, de chegar a ele. O Cláudio está falando, homem centralizador, posso abordar isso também. Boa noite, Célia. É isso, né? O homem centralizador, o homem autoritário, o homem que diz que não é, mas é, porque existem muitas situações, né? Sutilezas, né? O abuso, o autoritarismo, a centralização, ela tem sutilezas que não são para ser descobertas logo. Às vezes, uma pessoa vive enganando o outro a vida inteira e o outro não percebeu, não se deu conta, não conseguiu reagir, né? Mas nós, inclusive, quando ajuizamos e focamos nesses casos, nós somos muito cruéis, porque nós dizemos, não reagiu porque não quis, largava tudo e ia embora. Larga tudo, vai embora com 3 filhos e com uma pessoa que não está contribuindo, que não vai fazer, né, não vai ter guarda compartilhada, e essa mulher com dinheiro ou sem dinheiro, né, sem poder ou com poder, não tem como enfrentar, então é bem difícil, é muito difícil sair de uma relação assim, porque nós temos que buscar muito internamente essa força e esse poder, não é? Então, muitas pessoas buscam isso nas religiões, nada contra, não tenho mais nada contra as pessoas que buscam na religiosidade, na religião, nas suas crenças, esse poder, não é? Desde que busque, desde que não aceite, desde que não seja cúmplice simplesmente do modelo herdado do patriarcado, que aceita determinado tipo de postura, de atitude, né, nas relações entre homem e mulher. Claramente, não é isso que a gente precisa fazer. E uma coisa que eu acho muito, muito importante falar é sobre as mulheres que criam meninos, né? E o que elas passam para esses meninos como bom, como ótimo. Não é só homem pode chorar, não. Homem pode contribuir, homem pode ajudar, homem tem que ajudar, né? Ele tem que ser participativo, ele tem que ser colaborativo. Então, esse homem, ele tem que ser assim, leve, né? E não um centralizador, como ele falou, ou um abusador, né? Pelo poder que passa a ter ou que tem. Boa noite, Su Santos. Acho que é isso. Se eu errar os nomes, vocês me desculpem, tá? Porque, inclusive, eu estou sem óculos, aí fica tudo muito embaralhado aqui para mim. Não adianta nem botar o óculos, porque eu não consigo falar com óculos, né? Óculos para ler. Então, nós temos que buscar essa força, né? E esse último parágrafo do Osho é muito bom. Recorra, portanto, à fonte caso você esteja dando início a alguma coisa nova e precise de inspiração imediatamente. Boa noite, Eliana. E caso você tenha acabado de finalizar alguma coisa e queira descansar, ela está sempre à sua espera, a fonte, e você nem precisa sair de casa para encontrá-la. Ou seja, está
dentro de nós, né? Está no nosso coração, está no nosso interno, no nosso poder superior. E fazer essa conexão é muito simples, basta, como disse o Osho, ficar um pouco em silêncio para poder ouvir o que essa fonte nos diz, o que ela nos inspira a fazer. Isso torna a lide na vida, né, muito mais fácil, muito menos ansiosa, muito menos angustiante, né? Então, esse lidar com esse mundo pode ser muito facilitado quando eu ouço o meu eu interior, né? Aquele que habita em mim, aquele que me propulsiona, aquele que me leva adiante, né? Porque ele sabe tudo que é melhor para mim. E tudo que é melhor para mim é bom para todo mundo, né? Não adianta ser melhor para mim e péssimo para todo mundo, não é isso, né? Então, esse feminino é um feminino que tangencia tudo que é masculino também, não elimina, né? Complementa, faz uma articulação com o masculino no sentido convívio, de convívio igual, de convívio leve e profundo, não é? Então, onde nós não ficamos submetidos a julgamentos, né, por essa razão ou por aquela, né? Quando nós saímos desses julgamentos e buscamos o que é importante para a nossa vida, né? O que é importante para a minha vida, né? Lembrando que eu mereço o melhor e que pode tudo, mas nem tudo convém, não é? Esses são ditados importantes, né? Eu posso tudo, mas nem tudo me convém. Então, escolher e tomar essas decisões e partir para novas posturas, novas atitudes, como diz aqui hoje, né? Vou buscar o novo para mim. Eu não preciso ficar congelada nesse meu atual, que já deu o que tinha que dar, não é? Não tem mais como me levar adiante na vida, e eu preciso renovar, fazer de novo, recomeçar, não é? E recomeçar com força, com vontade, né? Com ânimo, né? Sem nós nos submetermos ao que foi definido pelo patriarcado. Nós podemos continuar, melhorar dentro das nossas possibilidades e sermos íntegros, buscar essa integridade essencial, né? Que vem junto com o meu feminino muito bem abastecido de amor, né? De amor, de presença, de certeza, né? E não adianta só botar os pés no chão ou ficarmos centrados, né? Nós vamos conseguir botar os pés no chão e ficarmos mais centrados na hora e no momento nos conectarmos mais com a nossa fonte essencial. Esse é o meu maior desejo para mim e para todos vocês, e para todas vocês, né? Que a gente consiga seguir na vida buscando essa conexão com essa força, né? Essa força. Porque aí nós não nos esvaziamos nunca, porque essa fonte ela é inesgotável. Ela está aí dentro de mim e dentro de cada um de nós. É só querer e buscar. Buscar, às vezes, de maneiras difíceis, né? Mas nós podemos ter suportes, podemos nos tratar quando nós acharmos que está ficando difícil. Nós temos como nos tratar emocionalmente, psicologicamente, né? Existem os projetos. Eu mesmo falei, eu tenho um projeto social para quem vai querer falar de relações tóxicas, né? Já que eu dei o tema hoje aqui. Então, e se eu quiser fazer isso, eu encontro recursos, né? Posso encontrar recursos nas religiões, posso encontrar recursos na própria televisão, posso encontrar recursos, às vezes um amigo ao lado que diz uma palavra, né? Ou se eu estiver bem conectada, às vezes eu estou passando na calçada e ouço aquela palavra
que eu precisava ouvir. Não esquecendo nunca que nós temos os grupos baseados no programa de 12 Passos de Ar. Esses grupos são gratuitos, como eu digo, é bom, bonito e barato, né? Porque eu posso ir em grupos de codependência, por exemplo, né? Que existem grupos de amor e sexo anônimos, nos grupos emocionais anônimos, e em tantos grupos, são muitos, muitos grupos, né? Todos eles bons, bonitos e baratos. Então, você pode chegar a um grupo desses e ouvir uma palavra. Às vezes, uma palavra muda todo o sentido da frase, não é? Muda tudo. E aí eu não quero falar a questão da moda da narrativa, né? Mas uma palavra, a entonação de uma palavra dita por um companheiro que está lá, assim como eu, precisando daquele suporte, diz, evoca aquela palavra e aquela palavra fica trabalhando dentro de mim e me ajudando no meu processo de transformação humana, né? Que é o que nós estamos falando aqui o tempo todo. Esse crescimento, eu gosto de dizer, não é bolinho não, né? Crescer emocionalmente, crescer pessoalmente, crescer profissionalmente, não é tão simples. Há que ter requisito de força, sim, né? De amparo no seu próprio poder. Aí sim, nós ficamos independentes, né? Podemos ganhar o nosso dinheiro em função da nossa luta e da nossa condição de trabalho e podemos ter mais poder em todos os níveis, ok? Então, eu quero deixar essa palavra de esperança e dizer que é difícil, mas é possível. E nós, mulheres, merecemos a conquista desse lugar de honra no nosso mundo. Então, queridos, eu acho que hoje foi isso. Não é minha intenção esgotar esse tema, imagina, independência, dinheiro e poder no feminino, mas era só abrir a nossa reflexão, os nossos pensamentos para essas questões, né? E que elas fiquem reverberando em vocês, em mim, durante as semanas, durante os meses, ok? Daqui a 15 dias estaremos aqui com relações tóxicas, tá bom? Então foi isso, muito obrigada pela presença. Os que chegaram depois, que quiserem ouvir o iniciozinho, está lá no Instagram e depois também lá no canal do YouTube, quando a Cátia colocar lá, tá? Então é isso, gente. Fiquem bem e uma boa semana, um bom final de semana para vocês, né? Com muito amor, com muita liberdade, com muita independência, com muito dinheiro e com muito poder, tá bom? É isso. Fiquem bem. Um beijo. Boa noite. Muito boa noite. Obrigada por terem vindo. Boa noite, Renato. Boa noite.